A Bíblia nos mostra algumas frases do tipo: então aconteceu aquilo para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Essa é uma frase muito interessante porque ela é dita no contexto em que alguém recebe uma promessa e no tempo oportuno essa promessa se cumpre e a pessoa que é o objeto, a pessoa no caso que recebeu aquela promessa, ela consegue então salmodiar, celebrar, glorificar porque alcançou aquilo que havia esperado diante do Senhor. Dentro desse contexto, uma das perguntas que mais me fazem é: quando eu sei que chegou o tempo da minha vitória? Quando eu sei que chegou o tempo da minha conquista? Quando eu sei que chegou o tempo da minha resposta da parte de Deus chegar? Quando eu sei que chegou o tempo, o tempo do meu casamento, da restauração do meu lar, da minha família? Quando eu sei que chegou o tempo de se cumprir em Deus aquilo que Ele havia feito como promessa, a minha casa, ou a minha geração, ou a minha prole, enfim, etc. Quando eu posso saber que chegou o tempo de Deus para realizar uma promessa que me fora dita, que me fora feita. Então, uma das coisas mais interessantes a lembrarmos aqui para todas vocês, para todos vocês, todas as pessoas, sendo homens ou mulheres, mulheres ou homens, que tenham feito essa pergunta, buscando entender em Deus qual é o tempo exato para que uma promessa que eu recebi se cumpra. Na verdade, eu gostaria realmente de ter uma resposta absoluta para poder falar para você hoje nessa reflexão, mas eu não tenho, porque por experiência própria, eu passei por processos na minha vida onde o Senhor me convidou para participar, mas Ele não me explicou a data, o ano, a semana ou quando exatamente iria acontecer o cumprimento de uma promessa feita a mim, ou feita à minha casa, ou feita à minha família. Mas eu sei que, guiada pelo sentimento de que o Pai é fiel, de que Deus ele não sofre sombra de variação, de que Deus é confiável, é um Pai bom, é um Pai amoroso, é um Pai que dá boas coisas para aqueles que são filhos e se comportam como filhos, se posicionam como filhos, o amam como filhos e têm uma intimidade de filhos com Ele. Eu sei que Ele faz de tudo para nos proporcionar o melhor, conforme diz o apóstolo Paulo, que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Agora, Deus ele gosta de processos, ele gosta dos processos, e durante esses processos ele vai trazendo revelações progressivas, ou seja, ele vai dando um pouco de cada vez, ele vai dando um pouco de cada vez, ele não te dá tudo de uma vez. Ele até mesmo, Deus ele é especialista em não explicar a duração do processo ou explicar o quão dolorido o processo será, mas ele é muito taxativo em, por exemplo, olhar para Abraão. Quando ele faz a promessa, ele diz: Abraão, vem para fora, saia da tenda, olhe as estrelas e observe, veja se você consegue contar, assim será a tua geração, você será pai de nações. E é muito interessante que Abraão ele passa por um processo muito dolorido nos seus relacionamentos, ele tem que fazer muitas renúncias, ele tem que se posicionar, tem que se humilhar, ele tem que andar na pegada de Deus, na dinâmica de Deus, ele tem que obedecer, tanto mais que em muitos momentos Deus chama a atenção de Abraão, e um desses momentos é lá no capítulo 12, quando Deus diz para Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito, ande na minha presença e ser perfeito. E veja que esse comando divino, ele vem muito antes dele se tornar pai de Isaac, muito antes dele se tornar tudo aquilo que é Abraão hoje para nós, como esse patriarca, como esse pai da fé. Mas uma das coisas que Deus não deixa a desejar é que ele traz alguns sinais, e uma dessas é a presença constante dele nas nossas vidas. Veja bem, quando você luta por amor ao Senhor, quando você luta dentro da vontade de Deus, eu digo realmente
realmente dentro, no centro da vontade de Deus, a presença dele vai com você. E todas as vezes que você não tiver dúvida, é o Senhor, você está no caminho certo. A presença constante do Senhor é uma das questões muito interessantes a serem colocadas em xeque quando nós falamos quando é o meu tempo. A outra questão é que as coisas fluem, você não força. Deus começa a mover peças, Deus começa a mover pessoas, Deus começa a mover circunstâncias, Deus começa a trazer respostas do improvável e às vezes usando pessoas improváveis, porque enquanto Ele faz a promessa, Ele trabalha, Ele coopera, Ele faz um caminho para que sobre Ele você possa trilhar e possa chegar aonde Ele quer te levar. Acredite, quando Deus faz uma promessa, o mais interessado em que essa promessa se cumpra é o próprio Deus, não é só você. Primeiro é o próprio Deus, porque Ele quer glorificar o nome dEle através de você, através da tua casa, da tua família, do teu ministério, dos teus sonhos, dos teus projetos, não importa o que esteja em jogo. Ok? Deus, Ele quer ser glorificado. Então, Ele poderá traçar o caminho para que sobre Ele os teus pés possam trilhar e você consiga compreender, consiga entender que Ele está com você. Então, situações irão acontecer cooperando, inclusive imprevistos irão acontecer. E digo imprevistos abençoados, questões. Algumas pessoas que talvez foram, podem voltar. Algumas pessoas que talvez vieram, podem ir embora. Algumas pessoas que talvez você pensou que nunca teria contato, poderão estar em contato, entrar em contato. Situações que você nunca pensou que seriam possíveis começam a se tornar real. E tudo isso começa a acontecer por quê? Para quê? Para que a promessa de Deus feita na sua vida se cumpra. Agora, datas, quando Jesus olhou para os discípulos e ele disse, não vos compete a vós. Talvez se nós soubéssemos já quando vai se cumprir, nós teríamos um prazo de validade na nossa obediência. E Deus, Ele não quer que a nossa obediência tenha um prazo de validade. Bom, eu vou obedecer de fevereiro a outubro, porque eu sei que a promessa do Senhor vai se cumprir em novembro. Eu vou obedecer só nessa fase. Então, dezembro, janeiro do outro ano, do outro ciclo, eu não preciso mais obedecer, afinal, até lá, a promessa do Senhor já terá sido cumprida. Nós poderemos ter tendência, talvez, de colocar as coisas na nossa lógica, do nosso jeito. Mas quando dependemos dele, essa é a terceira coisa, dependência. Quando ele não te conta, quando ele não nos conta, nós dependemos dele para viver um dia de cada vez. Então, a dependência do Senhor, a dependência no Senhor, ela é um dos fortes interesses de Deus em nós. Ou seja, Deus, Ele quer que nós possamos depender dele, aprender a depender dele, aprender a confiar nele, aprender a esperar nele, aprender a ouvi-lo e forjar a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, ao ponto de desenvolvermos realmente um coração obediente. Então, essa dependência, ela nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Depender dele é saudável. Depender dele quebra o nosso orgulho. Depender dele quebra o nosso senso de eu estou no controle. Depender dele nos ajuda a crescer. Depender dele nos torna vulneráveis à sua vontade. Depender dele nos faz bem. Depender dele nos faz crescer. Depender dele nos faz acessar níveis maiores de intimidade, de compreensão, de experiências sobrenaturais. Depender dele nos torna fortes nele mesmo e prontos para lidar com os vendavais no meio do processo, para lidar com as tempestades no meio do processo, para lidar com imprevistos agora não tão agradáveis, mas um pouco desagradáveis no meio do processo e nos lembrarmos de permanecermos firmes e indesistíveis e constantes, apesar das circunstâncias à nossa volta serem ameaçadoras. Então, essa é a terceira questão. E no meio de tudo isso, a quarta, Deus nos ensina a ajudar as outras pessoas, principalmente aquelas que virão a passar pelo mesmo processo de espera do cumprimento da promessa do Senhor nas nossas vidas. Então, você aprende a identificar quando uma outra pessoa está em lágrimas, está em prantos, está aflita ou ansiosa ou preocupada, porque aquilo que Deus disse que ia fazer ainda não está a acontecer. Então,
você se torna um consolador, uma consoladora, um pacificador, uma pacificadora. Você se torna uma voz de esperança. Você se torna uma voz profética também, inclusive carregando na sua própria vida as marcas desse processo. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então essas 4 coisas nos levam a uma aceitação de que não importa se nós sabemos ou não quando vai acontecer. O importante é que nós precisamos colocar o nosso coração nele, aquele que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, aquele que é Deus, aquele que é o nosso general de guerra, aquele que é nosso Pai. Eu tenho a mania de dizer que Deus é competente, porque eu realmente sei que Ele é um Deus competente. Olho para a minha vida, eu sou um milagre. Olhe para a sua vida, você é um milagre. Olhe para a tua casa, olhe para a tua família. E talvez você me diga, pastora, não sou tão vitorioso assim, não sou tão vitoriosa assim. Olha para mim, está a faltar tanta coisa. Ao invés de você começar a olhar para o que falta, comece a olhar para o que já tem. Ao invés de você começar a olhar para o que ainda não se cumpriu, comece a olhar para o que já aconteceu. Ao invés de começar a olhar para o que Deus não fez, olhe e observe aquilo que Ele já fez. Isso trará paz ao teu coração. Isso trará consolo ao teu coração. Isso trará vigor ao teu coração. Vigor trará ânimo, bom ânimo para ser forte e corajoso e continuar na caminhada que Ele te propôs. Então, o desejo do meu coração neste dia de hoje, nessa reflexão de hoje, é que o Senhor possa te fortalecer e que você tenha coragem, maturidade, possa entender que hoje você talvez ainda não esteja no cumprimento da sua promessa, mas você não sabe se amanhã esse tempo de espera terá cessado. Você não sabe, talvez você, moça, que tem esperado um namorado em Deus e você talvez tenha se guardado, querida. Se guarde mesmo, continue a se guardar. Talvez você, rapaz, trabalhador, temente ao Senhor, que sonha em formar a tua família, tem esperado uma esposa do Senhor. Continue mesmo esperando do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a esposa virtuosa, a esposa de Deus, ela está mesmo lá no Senhor. Então continue a buscar no Senhor, não nos lugares errados, mas no Senhor, porque o próprio Deus, Ele irá trazer a você em tempo oportuno. Talvez você tenha sonhado em abrir a tua empresa, em abrir o teu negócio, em poder cuidar da tua família, prover. Talvez você tenha sonhado com o teu ministério, com uma viagem. Talvez você está enfermo ou enferma e tenha esperado em Deus por uma cura. Talvez você tenha esperado pelo toque do Senhor. Talvez você é um homem ou uma mulher que tem esperado em Deus o batismo pelo Espírito Santo, porque quer também falar em línguas estranhas e quem sabe provar dessa experiência tão única e tão singular. Talvez você tenha esperado se encontrar com alguém que está longe. Talvez você tenha tá mergulhado numa fase de luto, de muita dor, de muita angústia e tem sonhado com o dia que você vai dormir e acordar e perceber que essa dor já não está mais lá. Aqui vai o desejo do meu coração e também a minha oração. Segura firme, seja forte, seja corajoso, não se detenha, não se entregue, não se renda. Aquele Deus que é bom, aquele Deus que é fiel, aquele Deus que é poderoso, aquele Deus que é santo, aquele Deus que cuida de você. Nesse exato momento, enquanto você me ouve parado, quem sabe em movimento, Ele está a trabalhar por você, pela tua casa e pela tua família. A sua parte, o teu trabalho é confiar, é esperar, é obedecer, é entender e é viver e vencer um dia de cada vez. Que Deus possa te abençoar. Receba um grande abraço da pastora Ruth Catala. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, porque todas as vezes que tiver um conteúdo novo, você será automaticamente notificado. E o melhor de tudo é que no caderno de oração nós estaremos o tempo todo dando cobertura à sua vida. Basta deixar o seu nome, seu e-mail e o seu pedido ali, seja ele anônimo ou sem problema de ser colocado em público, mas será um prazer muito grande para nós dar cobertura a você e a sua casa. Tanto o nosso ministério, tanto na RC Academia da Mulher, tanto na Metodei com o pastor Manuel Catala, nós teremos o maior prazer de dividir com você aquilo que o Senhor tem liberado para as nossas vidas. Esse é o ano do conhecimento, da sabedoria, da maturidade, do crescimento e de dimensões muito
muito maiores no Senhor. Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer. Amém? Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer. Lembrando que toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos o quarto de guerra, um momento de oração, intercessão e busca intensiva daquilo que o céu tem para revelar a nós. No quarto de guerra, eu oro por você, mas eu oro primeiro com você. Deus te abençoe. Foco na fé. Tchau, tchau. Até amanhã.